O Tesouro IPCA+, recentemente bateu a taxa de IPCA mais 8% ao ano, assim como os títulos do Educa+, que até já passou desse percentual. E aí muitos se perguntam, será que essa é a melhor oportunidade do ano? Ou pelo menos na renda fixa? Sei que essa pergunta é pertinente porque quando esse título passou a oferecer IPCA mais 6% ao ano, muitas pessoas se julgaram achando que era a melhor oportunidade do ano. Depois, quando passou para IPCA mais 7% ao ano também. Quando chegou IPCA mais 7,6%, as pessoas achavam agora não tem mais como essa taxa subir. E o ponto é que chegamos a IPCA mais 8%. Por isso eu decidi gravar esse vídeo para te ajudar a tomar a melhor decisão possível com o teu dinheiro. Por isso, nos próximos minutos eu vou te falar do lado bom, do que é de bom aqui nesse título. Vou te mostrar também os contrapontos, ou seja, algumas coisas que é importante você entender sobre esse ativo, os riscos dele. Te mostrar como é que nós aqui estamos tomando decisões de investimento. Também responder uma dúvida muito comum que eu vejo entre os investidores, que é, poxa, agora que tá pagando IPCA mais 8%, eu vendo aquele título que eu comprei pagando IPCA mais 6%, IPCA mais 6,5% para comprar esse? Toma cuidado que tem uma pegadinha aí. Enfim, tudo isso nesse vídeo, vai ser um vídeo muito bom, te deixa o dedo no like. Comenta aqui se você está comprando Tesouro IPCA+, com qual vencimento. E vamos lá, começando pelo lado bom aqui da coisa. Dá só uma olhada nessa tabela, cuja fonte é o blog de grão em grão da Folha, e que mostra que uma carteira composta por títulos do Tesouro IPCA+, com vencimento mais longo, ilustrada pelo índice IMAB5+, teve um dos melhores retornos, excederam a inflação nos últimos 10 anos, perdendo apenas para a Bolsa Norte-Americana e ganhando de praticamente todos os outros investimentos. Esse aqui é o primeiro fato, tá? No longo prazo, Tesouro IPCA+, com vencimento mais longo, com mais de 5 anos, ou seja, que nem entraria, né, o Tesouro IPCA+, com vencimento em 2029, que é o que estava pagando 8% acima da inflação, eles venceram várias classes de ativos. Segundo fato, em títulos mais longos, a gente só viu taxas acima de 7% ao ano em 3 pequenas janelas de oportunidade. Na crise da Dilma, ali em 2013, 14, posteriormente, início de 16, e agora. Fora isso, terceiro benefício, terceiro ponto que pesa a favor do Tesouro IPCA+, é que esse aqui é um investimento que não tem risco de crédito. O que é o risco de crédito, Ramiro? É você comprar um ativo de renda fixa emitido por alguém, alguma empresa, alguma instituição, e essa pessoa não honrar o seu compromisso. Quando isso acontece, seu título passa a valer zero. Você tomou um calote. Esse aqui é um dos riscos da renda fixa, que não existe quando você investe em títulos públicos do governo federal, que aqui a gente tem o que é chamado de risco soberano. E também porque caso o governo fosse dar calote nos títulos da dívida interna, esse seria o último dos seus problemas. Tudo que é banco quebraria, tudo que é empresa quebraria, começaria quase que uma guerra civil aqui. Isso aqui nunca aconteceu e não tende a acontecer. E ainda assim, em 2023, o Goldman Sachs e a S&P elevaram o rating do Brasil. No final de 2024, o Moody's também elevou a nota do Brasil. Em 2025, o JP Morgan passou a recomendar investimentos no Brasil. A questão aqui de risco de crédito, eu vou tratar como nulo, beleza? Então a gente tem aqui uma classe de ativos que foi bem, que é a classe do Tesouro IPCA+. Temos aqui boas taxas de retorno para frente, temos aqui um baixo risco de calote. Poxa, será que existe algo negativo aqui? Quer dizer, se você tivesse simulado o retorno de um ativo que rendesse Tesouro IPCA mais 8% ao ano nos últimos 12 anos, ele só teria perdido para a Bolsa de Valores norte-americana em reais. Teria ganho de fundos imobiliários, ações, renda fixa, CDI, por aí vai. Então quais seriam aqui as desvantagens? Eu já vou te mostrar ela, mas não sem antes te revelar alguns outros fatos, como o fato do governo brasileiro estar tendo dificuldade em vender esses títulos. A taxa de sucesso, para você ter uma ideia, caiu de 77% em 2023 para 52%, o que acaba sendo uma explicação do porquê a taxa está cada vez mais alta. Quer dizer, se o governo está emitindo o título da dívida, está prometendo, olha, eu vou te pagar IPCA mais 6% ao ano, e ninguém quer comprar, ele tem que tornar esse título mais atrativo, ele tem que aumentar essa taxa para que ele atraia a atenção dos investidores. E aí, sempre que a taxa aumenta, no curto prazo, há uma queda no valor desses títulos. E aqui entra a segunda parte desse vídeo, né? Os argumentos contra o Tesouro IPCA+, ou pelo menos as coisas que você precisa saber caso você já invista em Tesouro IPCA+, ou pretenda investir em Tesouro IPCA+. A primeira é a menos importante, vou falar bem rapidinho, que é o risco de reinvestimento. O que é o risco do reinvestimento? É o fato de você não ter nenhuma garantia que, quando você for fazer novos aportes, você vai conseguir reinvestir
refletir as taxas atuais. Essas taxas, elas podem subir, o que é bom para um novo investimento, embora isso faça com que o preço atual desses ativos caia, mas elas podem cair também, que vai aumentar a cotação dos títulos que você está comprando hoje, mas vai te fazer investir a taxas menores. Quer dizer, ali entre 2019 e 2020, era comum ver o Tesouro IPCA+ pagando 3 ou 4% ao ano acima da inflação. Não tinha muito o que fazer. Mas enfim, isso aqui está totalmente fora do teu controle. Existem algumas estratégias para você reduzir o risco do reinvestimento, como a estratégia da escada de renda fixa, daqui a pouco eu falo mais sobre ela. Eu queria aqui trazer o segundo risco, que esse aqui você precisa conhecer bem para não tomar más decisões, para não fazer cagar. Esse aqui é o risco de mercado, né? Eu falei agora há pouco que os títulos do Tesouro Nacional, eles não têm risco de calote, só que eles têm risco de mercado. O que é o risco de mercado, Ramiro? É quando você compra um ativo por X e ele cai para 0,8x, 0,7x, 0,5x, enfim, ele cai e você passa a perder dinheiro. Se você abrir aqui o gráfico de rentabilidade do Tesouro IPCA+, desde 2010, por exemplo, vai ver que ele é cheio de oscilações bruscas. Teve momentos em que esses títulos despencaram mais de 25% ou até mesmo 45%. Agora imagina só o investidor que entrou super animado, comprando título do Tesouro Direto, renda fixa, né? Olha, vai sempre subir e pum, tomou uma queda de 30%. Se esse cara aqui não sabe o que ele está fazendo, ele vai se apavorar. E se ele se apavorar sem saber o que está fazendo, ele vai tender a vender na baixa e perder dinheiro. Recentemente isso aconteceu com o Tesouro Renda Mais 2065. Quem investiu na metade de 2023 está com uma perda de 50% do seu capital. Isso aqui é uma volatilidade maior do que muitas das ações no Brasil. Dá uma olhada aqui no gráfico de drawdown, de quedas, do Ibovespa nos últimos 10 anos. Pode ver que a maior queda nesse período foi na casa dos 41%. Ou seja, se você está comprando títulos mais longos, uma ideia de comprar e esquecer, ou com uma ideia de, olha, eu vou começar a usufruir daqui a 3 ou 4 anos, ou ainda você está comprando títulos mais longos e você tem uma idade mais avançada, já passou ali dos 50, 60 anos, saiba que você pega na contramão caso essa taxa aumente. E por mais que você pense, mas Ramiro, a taxa está IPCA mais 8, isso é muito raro. Eu entendo, concordo contigo, mas quando a gente viu IPCA mais 6, muitas pessoas pensavam igual. E de lá para cá, aconteceu o que aconteceu. Então esse aqui é o segundo risco e eu quero te trazer aqui o terceiro risco, o terceiro cenário, a terceira situação, a terceira coisa que você precisa saber do lado negativo do Tesouro IPCA+. E para chegar lá, eu preciso te dizer que se você quiser uma ajuda para conseguir aproveitar todas as oportunidades que vão surgindo no mercado, para saber exatamente qual ativo comprar, ou melhor, qual classe de ativos comprar, o que vender e quando agir, eu gostaria de te fazer um convite aqui, que é para você participar de uma sessão gratuita de mapeamento de oportunidades para a tua carteira. Uma conversa com um especialista aqui do Clube do Valor, onde ele vai tirar 1 hora do seu tempo para olhar para a tua carteira de investimentos atual, fazer uma análise dela e traçar um plano de ação para o teu caso. Esse papo gratuito, então, esse cara aqui vai analisar o teu portfólio atual, apresentar um plano de investimentos alinhado aos seus objetivos, esclarecer dúvidas e apontar caminhos estratégicos para o teu patrimônio. A gente está abrindo algumas vagas aqui que são limitadas para a sessão de mapeamento de oportunidades e para você tentar conseguir uma dessas vagas, que são limitadas, basta apontar seu celular para o QR Code que está na tela agora ou apertar aqui no primeiro link na descrição desse vídeo, preencher alguns dados e ficar atento aí ao teu telefone celular, que a nossa equipe vai analisar tuas respostas, analisar a tua situação e eventualmente entrar em contato contigo para vocês conversarem melhor, beleza? Dito isso, eu trouxe aqui 2 riscos e eu quero te trazer o terceiro risco, que é o risco de concentração, que em outras palavras é dizer que, olha, o Tesouro IPCA+, sozinho na tua carteira, pode não ser uma boa decisão e all-in em Tesouro IPCA+. Por quê, Ramiro? Primeiro porque existem 3 grandes classes de ativos na renda fixa. A classe pós-fixada, pré-fixada e atrelada à inflação. A pós-fixada, ela vai reduzir bastante o risco da tua carteira, embora ela vá trazer um retorno potencialmente menor. A pré-fixada, ela é composta por aqueles ativos que têm uma taxa fixa, tipo o Tesouro pré-fixado aqui, ó, rendendo 15% ao ano até 2035. E eu gosto de trabalhar com essa classe de ativos na carteira, junto, é claro, né, com as atreladas à inflação, porque se a gente tem um cenário de inflação muito baixa, uma inflação de 4,5% no futuro, ou 5% ao ano no futuro, isso aqui vai render inflação mais 10, inflação mais 9. Então ela acaba aqui te dando um upgrade. Por isso, primeira coisa que eu pensaria aqui no teu lugar é, em vez de tudo para Tesouro IPCA+, se você é um cara que gosta de renda fixa, não gosta de renda variável, eu diversificaria, particularmente como a gente costuma fazer aqui para carteiras de longo prazo na parte de renda fixa no Clube do Valor, que é uma alocação 50% atrelado à inflação, como os títulos do Tesouro IPCA+,
e o restante dividido em renda fixa pós e pré, ok? Então esse aqui é o primeiro ponto do porquê eu acredito que não vale a pena ir all-in em Tesouro IPCA+. Não estou dizendo que é um ativo ruim, te mostrei aqui todos os benefícios, mas estou te ajudando a pensar melhor, né, no teu portfólio. Segundo ponto, sempre que a gente tem taxas de renda fixa mais altas em títulos públicos, a gente vai ter taxas de renda fixa mais altas em títulos privados. Então atualmente a gente tem títulos, por exemplo, pagando tipo 17% ao ano, pré-fixado, isento de imposto de renda. Perceba ali, né? Risco alto, ou seja, não é uma decisão no-brainer, uma decisão óbvia, mas o que você pode fazer, inclusive o que a gente faz aqui para os nossos clientes de wealth, é assumir um pouquinho mais de risco, ir para emissores privados, usando a garantia do fundo garantidor de crédito, e assim a gente consegue ativos com taxas melhores. Então, além de diversificar em classes de ativos, você consegue também contar com ativos de emissão bancária, com retorno um pouco maior, usando a garantia do fundo garantidor de crédito. Isso é claro, né? Se você ainda não passou de muitos milhões na sua carteira, vê ali 5 milhões de renda fixa, isso aqui já fica mais difícil, e ainda consegue, né, dividir bem esses ativos em diferentes prazos, usando aí o que a gente chama de escada de vencimentos, reduzindo o risco de emissor, reduzindo o risco de reinvestimento, porque todo ano aí você vai ter vencimentos para você reinvestir e conseguindo aí boas taxas. Então esse aqui é o terceiro motivo, o terceiro risco por trás. E o quarto, para não chover no molhado, é que a gente nunca sabe até onde essas taxas vão. Isso aqui não é para ser um impeditor para te investir, mas é para ser algo para você saber. As taxas podem aumentar e nisso, no curto prazo, você tende a perder dinheiro. Então, de novo, muito cuidado se você for investir em títulos com vencimento muito longo, você é uma pessoa mais velha ou tem mais pressa em ter bons resultados. Por quê, Ramiro? Porque nesse momento os Estados Unidos está com a taxa de juros no maior patamar desde 2005. Inclusive, recentemente o Fed voltou para manter as taxas nesses patamares. É um percentual maior do que o da crise da bolha.com. Então, se as taxas de renda fixa nos Estados Unidos estão lá em cima, isso tende a atrair mais fluxo de dinheiro e tornar mais difícil do nosso governo emitir mais títulos dessa taxa. Se é difícil dele emitir títulos dessa taxa, a taxa tem que aumentar. Se a taxa aumenta, no curto prazo o preço cai. Então vale a pena você entender isso aqui. E aí uma alternativa seria você conseguir taxas um pouco mais altas, como eu comentei, investindo em CDBs com a garantia do fundo garantidor de crédito. Ou se você tem um patrimônio maior, colocar parte pequena desse patrimônio, porque aqui tem risco, em ativos como CRI e CRAs, que são mais arrojados, isentos de imposto de renda, e que, é claro, aqui é necessário fazer uma análise muito bem feita. A gente faz aqui no clube para chegar ali numa lista de ativos com mais proteção, como esses aqui pintados de verde, em que a gente consegue taxas similares a IPCA mais 8% isento de imposto. Por fim, o último ponto aqui sobre os riscos, ou sobre as coisas a considerar, que é o seguinte: quando os títulos públicos oferecem uma taxa muito grande, é um sinal de que tudo está mais descontado no nosso mercado. Então, nesse momento, você vê aí fundos imobiliários, investem majoritariamente em renda fixa, nos fundos de papel, projetando um IPCA mais 10,4 isento, sim, com um risco bem maior do que Tesouro IPCA+. Também a gente vê aí a bolsa muito descontada, aí nível de preço por lucro, aqui segundo esse gráfico do Oceans 14. E, enfim, nesses momentos, tudo fica mais descontado, que é mais um reforço para você diversificar bem a sua carteira, contendo diferentes classes de ativos. Esse reforço até para você conversar aqui com a nossa equipe, primeiro link na descrição. E dito tudo isso, vamos lá para a última pergunta. Ramiro, vale a pena trocar o meu Tesouro IPCA+, que eu comprei pagando 5 ou 6% ao ano, por esse pagando 8%? A resposta é que isso aqui não faz nenhum sentido. Eu até entendo a tua dúvida, né? Você que daqui a pouco não trabalha no mercado financeiro, é médico, é empresário, tem muito pouco tempo para se dedicar aos investimentos, ok, mas não consigo entender um profissional de finanças que pega, liga para os seus clientes e fala: olha, vamos vender o Tesouro IPCA+, que você comprou IPCA mais 6 para comprar um IPCA mais 8. Se esse cara faz isso contigo, ou primeiro, ele não entende nada de investimentos, a nível de trabalhar com o mercado financeiro, ou ele está mal intencionado e quer ganhar uma comissão sua. Detalhe, se você compra pelo Tesouro Direto, esse cara não ganha comissão nenhuma, mas você também pode investir diretamente em títulos públicos, né, pelo mercado secundário, e no mercado secundário tem profissional que consegue ganhar um spread. O que seria um spread? Né? Ele pega aqui um Tesouro IPCA mais 2040, prometendo IPCA mais 7,4, e te vende ele com retorno de IPCA mais 7. Então ele fica com esse 0,4 aqui de comissão, detalhe, ao ano até 2040. Ele faz uma grande comissão. Por isso que, infelizmente, tem profissionais mal intencionados, que são aqueles que ganham uma comissão em cima de compras e vendas. Não é o nosso caso, a gente não trabalha com isso, a gente não ganha comissão. Que faz essas pataquadas de ligar e falar: olha, tu comprou IPCA mais 6, vamos vender e comprar aqui um IPCA mais 7. De novo, isso aqui não faz nenhum sentido. Por quê? Porque se você comprou IPCA mais 6, vai receber exatamente IPCA mais 6
até a data de vencimento. Se hoje ele está sendo vendido por IPCA mais 7,4, esse mesmo ativo, por exemplo, significa que de hoje até a data de vencimento é isso que ele vai render. E por isso que provavelmente ele caiu do dia que você comprou até hoje. Quer dizer, ele caiu o suficiente para daqui em diante ele render IPCA mais 7,4 até a data de vencimento. Então comprar e vender vai te fazer pagar mais comissão. Então fica muito ligado, tá? Que tá aparecendo cada vez mais essa picaretagem no mercado. E aí você me responde. Você tá comprando IPCA mais? Deixa o teu comentário aqui. Alguém já te sugeriu trocar o IPCA mais 6 por IPCA mais 8? Comenta aqui também. Deixa o dedo no like no vídeo. Se quiser conversar com a nossa equipe, aperta aqui. Se quiser assistir um vídeo completo sobre como montar uma carteira de investimentos, aperta aqui. Era isso, uma boa semana, um grande abraço e até mais.